Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu quero estar fazendo esse vídeo para estar compartilhando com vocês a repercussão do que aconteceu lá em Gaza no dia 14 de maio, na inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Morreram 62 pessoas naquele dia e 2.700 pessoas ficaram feridas, e isso está gerando muita polêmica, e o mundo está se levantando contra Israel. O mundo que eu digo assim, aqueles que já são contra, né? Eles estão usando isso da forma mais sagaz que eles podem contra Israel, para colocar a opinião pública contra Israel. Mas eu já vou dizer uma coisa para vocês, eles não vão conseguir, porque aqueles que são contra Israel são por natureza, né? São porque tem um espírito maligno dentro deles. E aqueles que são a favor de Deus não vão ficar contra Israel, por mais que eles divulguem mentir. A matéria é longa, eu vou partir para as partes mais importantes. Vários sites estão noticiando, gente. O All Notícia está fazendo várias reportagens criminalizando Israel e sensacionalizando essas mortes. A ONU está fazendo disso uma grande tempestade, o fato de terem morrido lá 50 terroristas, né? Tem vários sites, o The Times of Israel também está divulgando, mas eu peguei aqui a matéria do Gospel Prime porque eu gostei muito da explanação da matéria que eles fizeram, né? Olha aqui, as forças de defesa de Israel divulgaram os nomes de todos eles, mostrando seu histórico, que não havia nada de pacífico nas manifestações. Eles identificaram que 8 estavam armados e tentavam romper a cerca no norte da faixa de Gaza. Alguns dos homens portavam fuzis e tentavam alvejar as tropas de Israel, enquanto parte do grupo tentava colocar uma bomba na cerca. Então veja aqui que a ONU está fazendo, mais para frente vocês vão ver nesse vídeo, o escarcéu que a ONU está fazendo, 1 minuto de silêncio pelos mortos em Gaza, o presidente da Turquia levantando as nações árabes para protestar contra Israel porque mataram civis na faixa de Gaza. E olha aqui, gente, eles mataram, na verdade, membros desse grupo terrorista chamado Hamas. Aqui você vai ver mais adiante o que o site vai falar. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza disse que 64 pessoas foram mortas nas manifestações de segunda e terça-feira, a maioria por tiros, e mais de 2.700 ficaram feridas. O caso que mais chamou a atenção foi de um bebê que teria morrido por causa do gás lacrimogêneo. Essa questão do bebê que morreu por causa do gás lacrimogêneo foi outro absurdo que eles tentaram jogar contra os soldados de Israel. Mas rapidamente as pessoas, lógico, com bom senso, começaram a falar: mas o que uma criança, um bebê, está fazendo num campo de batalha onde está sendo trocado tiro, onde estão queimando milhares de pneus, onde que até para um ser humano é difícil de estar, um ser humano adulto é difícil de estar. Um pai, uma mãe leva o seu filho bebê para um local desse e depois ficam aí se vitimizando no mundo inteiro, dizendo que as tropas de Israel mataram um bebê com gás lacrimogêneo. Mais ou menos isso que eles querem fazer. Eu, na minha opinião, gente, se existisse justiça nesse mundo, o pai e a mãe dessa criança, desse bebê, deveriam ser presos. Porque um pai e uma mãe que leva uma criança para um campo de batalha que nem esse, eles são homicidas, né? Mas na verdade eles não vão ser presos, porque lá os muçulmanos, os palestinos,
Esse ódio que eles vivem pelo ódio. E por esse ódio que eles vivem, muitos deles fazem dos seus filhos pequenos, bebês, menores de idade, fazem deles bombas humanas para explodir Israel, para explodir judeu. Tudo isso é em nome do ódio que eles sentem. O mundo inteiro sabe disso e ninguém manifesta-se contra essa postura ridícula desse povo. E por que não se manifesta? Porque, na verdade, aqueles que apoiam sentem a mesma coisa, têm o mesmo sentimento de ódio e de despeito por Israel. A verdade é essa, despeito. Eles são despeitados pela o que Israel, a Terra Santa, representa para o mundo. Todos aqueles que temem a Deus oram pela paz de Jerusalém, porque sabe da importância que Israel tem, que Jerusalém tem para Deus. Embora que hoje Israel possa estar fora do plano da vontade de Deus, mas nós sabemos, porque nós lemos a palavra, que Israel vai haver um concerto com Deus. Israel vai ter um concerto com Deus, e a promessa de Deus com Israel é para sempre. É para sempre. Então é isso. É por esse motivo que Satanás persegue aquele lugar, porque é chamado de Terra Santa. Porque é ali que Deus vai estabelecer o seu reinado durante 1000 anos. E nós cristãos oramos pela paz de Jerusalém. Mas nós estamos percebendo a grande mentira que está sendo divulgada. Vamos seguir aqui a matéria. Enquanto países árabes, as Nações Unidas e a União Europeia condenaram o que chamam de uso excessivo da força, existe um grande número de imagens que mostram que as tropas israelenses apenas reagiram a tentativas de romper a cerca da fronteira. Em uma entrevista à rede Al Jazeera, Mahmoud al-Jarrah, um alto oficial do Hamas, afirmou categoricamente que as manifestações não eram pacíficas. Quer dizer, eles mesmos estão falando a verdade. Alguns reconhecem a verdade. A ONU fecha os ouvidos para isso e sensacionaliza uma coisa tão simples que aconteceu. As tropas israelenses foram atacadas e revidaram a altura. Simples assim. Por que a ONU não vai se preocupar com os milhares e milhares que estão sendo mortos na Síria? Porque agora todo mundo que quer brigar vai brigar na Síria. Todo mundo bombardeia a Síria, todo mundo destrói a Síria, né? Mas amém. Mas a ONU não se indigna com isso, não faz minuto de silêncio, não levanta-se. Por que o Erdogan, que tá tão preocupado com os 50 terroristas que morreram lá em Israel, que devia ser parente dele, certo? Por que ele não faz levante pelo mundo inteiro pelas pessoas que morreram na Síria? Porque as imagens da Síria lá que a gente tem, pessoas, não tem nem como enterrar, mas eu li uma matéria que os mortos da Síria não estavam mais sendo abertos covas e enterrados. Eles estavam sendo jogados num buraco grande, todo mundo amontoado e pronto, porque não dava mais, era muita gente morrendo. E a gente não vê a ONU fazer nenhum tipo de escarcéu por causa disso. Mas vamos continuar aqui. Não eram pacíficas. E que eles continuariam empunhando armas. E entre seus objetivos estavam sequestrar e matar os soldados israelenses. Então, quer dizer, ele afirmou que as manifestações deles não eram pacíficas e que eles iam continuar armados tentando matar os soldados de Israel. Simples assim. Já Salah al-Bardavil, membro da liderança do Hamas, disse numa emissora palestina que, na verdade, 50 dos mortos eram membros do grupo e os outros 12 eram civis, todos tratados como mártires da causa. Aí aqui tem o vídeo desse Salah al-Bardavil dando uma entrevista aqui na TV. Não adianta eu passar para vocês, porque ele vai falar tudo em árabe.
Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver como traduzir isso aqui, ó, você pode ver o líder do Hamas falando a verdade. Agora, após os primeiros protestos da Marcha do Retorno em março, o Hamas reconheceu que alguns dos seus terroristas estavam entre as vítimas fatais, mas posteriormente parou de reconhecer que seus membros estavam entre os mortos. Por que que o Hamas parou de reconhecer? Porque o Hamas sabe que, apesar que nós temos uma escalada de loucura no mundo comunista que apoia terrorista, mas o Hamas, o mundo, aqueles que apoiam o Hamas e essas outras entidades terroristas, perceberam o quê? Que o mundo está ficando contra os ideais dele, porque vê que quem está por trás são terroristas. Então eles começaram a se esconder e começaram a dizer: não são terroristas, são civis, são palestinos, são pessoas sofridas, pessoas coitadinhas que foram expulsas das suas terras. Que terras? Esse povo nunca existiu. Esse povo foi inventado para que houvesse esse pé de guerra, para que eles tivessem uma legitimidade contra Israel. Meus irmãos, o território israelense é tão pequeno. Eu li numa matéria que um avião caça, ele pode atravessar Israel inteiro em 4 minutos. É um território minúsculo, pequenino. Os palestinos é um povo enorme. Por que que os irmãos árabes, turcos, egípcios, por que que os países não ajudam os palestinos? Quem ajuda os palestinos é Israel. Os feridos, eles vão lá contra Israel, atacar Israel. E ainda por cima, quando eles se ferem, se machuca, quem presta socorro médico para eles é Israel. Mas nada disso é falado na ONU. A ONU está aí fazendo um grande escarcéu por causa de 50 terroristas que foram assassinados no dia 14, como vocês viram aqui, porque eles estavam indo para cima das Forças Armadas de Israel. Meus irmãos, esse mundo está caminhando para a loucura total. Este mundo está preparado para adorar a besta. É por isso que nós vemos os sites UOL Notícia, nós vemos G1, nós vemos vários sites divulgando essa loucura, esse absurdo de defender terrorista. Na quinta-feira, o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, disse que esperava ver uma invasão em massa da fronteira israelense na segunda-feira, para coincidir com a mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Então, o problema deles é a questão da embaixada. Os Estados Unidos quis reconhecer. Os Estados Unidos coloca a sua embaixada aonde eles quiserem. Israel coloca como capital do seu país a cidade que eles quiserem. Aqui no Brasil, quem escolheu a capital foram os brasileiros. Ninguém tem nada a ver com isso. Uma época foi o Rio de Janeiro, mas depois resolveram mudar, não sei porquê. E daí, o que que tem? Então, tá aqui. Tá aqui o líder do Hamas diz que é uma invasão, né? Um povo que não aceita. Olha, gente, a pior coisa do mundo é gente arrogante, soberba, que não aceita o curso das coisas, né? O Hamas prega, presta atenção aqui, o Hamas prega abertamente a destruição de Israel. Quem conhece o Hamas, quem conhece os ideais sabe que eles levantam bandeira, eles levantam as vozes e dizem que eles querem matar todos os judeus. Porque os judeus não são gente, são macacos, né? Aí você vê a ONU, uma entidade tão moderna, que fala tanto sobre preconceito, que quer levantar uma pauta de pessoas intolerantes, de pessoas que não aceitam opiniões contrárias, mas estão defendendo, gente, um povo que odeia por natureza,
que chama uma nação inteira de macacos. E esses macacos não podem existir. Gente, pelo amor de Deus, eu repito, esse mundo está preparado para adorar a besta. Eles vão adorar a besta. E eu digo para você que está acompanhando essas coisas. A palavra do Senhor está se cumprindo. Nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Mas se você é de Deus, não seja conivente com isso. Você não é obrigado a pegar uma metralhadora e sair por aí dizendo eu sou a favor de Israel e matando ou fazendo coisa assim. Apenas tema a Deus, porque essas pessoas, está descrito em Ezequiel 38, é o próprio Deus que está deixando essas asinhas malignas crescer no mundo. É Deus que está deixando. Deus fez isso com o Faraó. Deus deixou o Faraó ficar bem inchadinho, porque Deus queria mostrar o livro lá do Êxodo, né? O Senhor fala assim, eu vou ser glorificado em ti. Então Deus ele vai ser glorificado sobre essas nações que estão levantando suas vozes contra Israel, contra o próprio Deus. Amém, meus amados? Então, gente, aqui nessa segunda parte eu quero que vocês prestem atenção como que a mídia esquerdista, como que a mídia diabólica noticia o que está acontecendo lá em Gaza. Eu vou estar deixando o link dessa matéria na descrição do vídeo. Aqui é o site notícia dia 16/5/2018. Países árabes convocam reunião de emergência para condenar a violência de Jerusalém. Já começa errado por aí. Isso aqui, gente, não é protesto. Protesto foi o que o Brasil fez aqui um dia antes de ser julgado pela segunda vez o habeas corpus do Lula, em que 6 a 8 milhões de brasileiros saíram às ruas para pedir que o presidente Lula fosse para a cadeia sem quebrarem nada, sem depredarem nada, sem colocarem fogo em nada. Isso é um protesto. Um protesto que se intensificou a partir das 18 horas e acabou por volta das 10, 11 horas da noite, porque é um protesto legítimo de pessoas que trabalham. Então, protesto, gente, isso aqui não é um protesto. Eu não considero como cidadãos pessoas que já estão há um mês aí tacando fogo, incendiando, derrubando cerca, desafiando a autoridade, né? E isso aqui é um protesto? Não, isso aqui é um bando de gente movida por um ódio que vem das profundezas do inferno para tirar a paz, porque eles não aceitam que Israel exista e muito menos que Israel seja reconhecido por outros países, por outros povos. A intenção desse povo sempre foi exterminar Israel. Então, por isso que eles têm essa raiva tão grande, esse ódio que é alimentado pela ONU, é alimentado aqui, como vocês viram aqui, pela Liga Árabe, né? São vários países promovendo isso aqui, ó. Porque se ninguém alimentasse isso aqui, esse povo ia procurar emprego, ia procurar o que fazer, ia procurar cuidar da sua mulher, dos seus filhos, dos seus maridos, ia procurar pagar suas contas de água, de luz, como todo cidadão tem que fazer, né? Então aqui vamos ver que o ministro das Relações Exteriores da Liga Árabe realizarão uma reunião urgente nesta quinta-feira em Cairo sobre a situação em Jerusalém e a situação nos territórios palestinos. A Liga Árabe condenou o uso da força contra os manifestantes palestinos pelo exército israelense e descreveu como ilegal a transferência da sede diplomática dos Estados Unidos. Então, gente, condenou a força excessiva. Na verdade, quem acompanha o que está acontecendo lá em Gaza sabe muito bem que Israel tentou por diversas vezes, espalharam folhetos
Conversaram com a população e pediram: não avancem contra o muro de proteção. Porque o que vai acontecer? Se eles deixarem eles avançar como eles fizeram, eles romperam o muro de proteção. Eles querem invadir Israel e pegar o primeiro israelita, cidadão, civil que eles pegarem andando e matar. Por quê? Porque eles foram criados ouvindo que judeu não era gente, que judeu era macaco. Gente, parece mentira, né? Que pessoas, né, relacionadas com esta ONU, pessoas que falam coisas tão altivas, né, querem ser tão importantes, na verdade eles estão apoiando esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento que é um dos mais baixos que o ser humano pode ter, né? Como que você chama a população de um país de macaco? Como você tem um ódio de uma população e não quer dar a essa população o direito de viver em paz? Israel quer viver em paz. Você vê pelas fotos que o povo de Israel é atacado. Eles não atacam, eles são atacados. Em 14 de maio, a Embaixada dos Estados Unidos abriu em Jerusalém, provocando manifestações violentas e confrontos entre os palestinos e as forças de segurança israelenses. Além disso, os protestos coincidiram com o, olha, presta atenção isso aqui, gente, 70º aniversário da criação do Estado de Israel, conhecida na Palestina como Nakba, catástrofe em árabe. Então, gente, ó, tá vendo aqui como eles promovem o ódio árabe contra Israel? Se os árabes chamam a criação do Estado de Israel de catástrofe, que ficasse entre eles. Os confrontos resultaram em 61 palestinos mortos e mais de 2.700 feridos, segundo fontes médicas palestinas, né? Vai saber se é verdade. Vários países da Europa, América Latina, Ásia condenaram a violência contra manifestantes palestinos. Então, é o que eu falei para vocês, eles se sentem apoiados por causa disso aqui, ó. Só que por causa disso aqui, os países que protestam dizem que estão protestando por causa da vida do povo, do cidadão, do civil, mas isso é tudo mentira. Porque se fosse verdade, quem seria punido era o Hamas, porque é o Hamas que coloca essas pessoas para ficarem ali, expondo as suas vidas em prol de um sentimento que eles implantaram no povo, mas que inicialmente era um sentimento deles, era um sentimento dos terroristas, era um sentimento desse grupo terrorista aí do Hamas, né? Outra coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, gente, presta atenção. Muitas vezes a gente se pergunta por que esses conflitos não param. Por que esses conflitos não tem quem consiga parar esses conflitos? Eu quero que você preste atenção que no meio dessa manifestação tem sempre muitos repórteres e repórteres da ONU. O pessoal da ONU fica ali no meio, dando total apoio ao povo palestino e fotografando qualquer coisa que aconteça com eles. Machucou a perna, machucou o braço, machucou a cabeça, imediatamente os repórteres da ONU correm em cima daquele palestino, tira foto, entrevista ele e já faz dele um mártir para o mundo todo, ou tenta fazer, né? Porque nem eu falei, tá difícil deles fazerem o mundo engolir a mentira deles. Então, por isso, gente, é que essas pessoas não se emendam, essas pessoas não se mancam, não vai embora, não vai para suas casas. Você já imaginou se tivesse todo o protesto aqui no Brasil, a ONU tivesse no meio dando apoio? Você imaginou o que ia virar isso daqui? Então é isso que a ONU faz. Eles dão ênfase para tudo que acontece. Eles ficam ali justamente para tirar foto de cada machucado que aconteça nos cidadãos ali palestinos, e na sua maioria são terroristas, viu? São terroristas. Eu quero compartilhar aqui com vocês também essa matéria do The Jerusalem Post. É aquilo que eu falei para vocês, a ONU está sensacionalizando o que aconteceu em Gaza.
e não quer perder tempo, quer tornar isso uma arma contra Israel, querendo assim intimidar Israel, para que Israel não possa defender-se das barbaridades que sofre daquele povo, como eu já falei, palestino, muçulmano, árabe, turco, que odeia o povo judeu e não quer dar-lhes o direito da existência. Então a ONU fez aí uma resolução, um cronograma, um programa para investigar. Olha aqui, cronograma da sessão da UNHRC, resolução sobre investigação de violência em Gaza aprovado. Então eles fizeram isso aqui porque eles estão alarmando, eles estão dizendo que houve muita violência excessiva, né? Nós vamos ver aqui mais ou menos o que rolou nessa reunião, que foi hoje, na sexta-feira, dia 18 de maio de 2018. O UNHRC aprovou na sexta-feira uma resolução pedindo à comissão de inquérito que forneça recomendações para proteger os civis contra qualquer novo ataque em Gaza. A resolução foi aprovada por uma votação de 29 contra 2, com 14 abstenções, após uma sessão especial de um dia em Genebra. Os Estados Unidos e a Austrália foram os únicos países a votar contra a resolução. A Croácia, a Etiópia, a Geórgia, a Alemanha, a Hungria, o Japão, o Quênia, o Panamá, a República da Coreia, o Ruanda, a Suíça, o Togo, a Eslováquia, o Reino Unido abstiveram-se. A Ucrânia e a Magnólia não estavam presentes no momento da votação. Então, gente, eu marquei aqui as opiniões de alguns países, só para vocês terem noção do que mais ou menos foi falado nessa reunião e qual foi a posição dos países. Então, eu fiz aqui o resumo do resumo, só para que vocês estejam vendo aí a posição de cada país. O Reino Unido, por exemplo, ele reconheceu a trágica perda de vidas, no entanto, não apoiou a resolução, porque ela ignorou o Hamas. O que o Reino Unido está falando? É uma resolução injusta, porque é uma resolução, isso vocês vão ver na opinião de quase todos os países, ou de uma grande parte de países, que estranharam o fato dessa resolução em criminalizar Israel e não citar o Hamas, que é o grande causador desses tumultos. É ele que incita o povo, ele que não dá condições de segurança, ele que coloca crianças na linha de fogo, e não foram citados, né? Então aqui o Reino Unido já começou a dizer que era incapaz de apoiar essa investigação porque ela ignorou o Hamas, ela não citou o Hamas, é uma coisa injusta, uma resolução cheia de inverdades. A Hungria e a Austrália não puderam concordar com o texto da resolução da UNHRC. Por quê? Porque eles disseram que a resolução é unilateral e que Israel é mencionado por toda parte nessa resolução, mas o Hamas não é mencionado de forma alguma. Quer dizer, também a Hungria e a Austrália perceberam que esta resolução ela é anti-Israel e ela está pró-terroristas. A Alemanha falou o seguinte: a Alemanha diz que Israel deve evitar o uso de força excessiva, mas ela também disse que o Hamas deve garantir que os protestos não sejam violentos. Quer dizer, a Alemanha já teve uma opinião, pelo menos aqui, mais sensata, né? Israel evitar o uso de força. Essas coisas que eles falam para Israel evitar o uso de força, vocês vão ver na opinião de quase todos os países. Isso aqui todos que estão ali, que fazem parte dessa cúpula, eles têm que falar aquilo que agrada, né? Porque ali tudo gira em torno de alianças, de favores. Então, se um país se abstém dessas coisas, se um país se coloca totalmente contra a opinião dos chefes da ONU, eles automaticamente vão perder apoio, eles vão perder prestígio, entendeu? Então,
Por isso, eles sempre vão mencionar o excesso de força de Israel, que não existiu. Porque, na verdade, já faz um mês que Israel está sendo atacado todos os dias ali na faixa de Gaza por pessoas da Palestina, sendo que muitos ali são terroristas, outros são pessoas do povo manipuladas pelos terroristas. Não, para mim não são totalmente inocentes, porque se fossem inocentes estariam nas suas casas, cuidando das suas vidas. Querem fazer um protesto? Como eu já mencionei, um protesto legítimo é feito sem queimar nada, sem quebrar nada, sem matar ninguém, sem jogar pedra em ninguém, como o Brasil fez aqui um dia antes da votação do habeas corpus do Lula. Para mim isso é um protesto legítimo. Ainda que lá em Gaza tivessem apenas civis, não tivesse nenhum membro terrorista do Hamas, nem Hezbollah, nem nenhum desses movimentos terroristas aí, mesmo que fosse só povo, mas tacando pedra, partindo para cima da autoridade dos soldados de Israel que estão ali para defender o povo de Israel, os civis de Israel, que estão dentro das suas casas, como eles deveriam estar. Queimando pneus para que os soldados de Israel não possam enxergar o que está acontecendo. Todas essas ações dos palestinos, elas são erradas, ainda que sejam civis que estejam fazendo. Isso não é um protesto legal. Essa conversa de protesto legal, protesto pacífico, é tudo mentira. E a Alemanha lamentou a resolução imposta pelo UNHRC, pois não reflete a verdade dos fatos. A Alemanha é mais um que não entrou nessa resolução, porque, como eu já falei para vocês, é uma resolução que incriminaliza Israel, mas não cita o verdadeiro criminoso que é o Hamas. É uma verdade tão incontestável que mesmo esses países que são antissemitas, esses países que não gostam de Israel, não entraram nessa, não embarcaram nessa, porque ainda tem muita gente no mundo que ainda não ficou louca e sabe o que é certo e o que é errado. Então esses países preferiram não aceitar, não embarcar nessa resolução. A Croácia e a Eslováquia abstiveram-se da resolução. Agora nós vamos ver o que falou a Palestina, o representante da Palestina. Vamos ver aqui o que falou. Esse aqui eu nem vou abreviar, porque é muito sensacional o que ele falou. Olha aqui, gente. O embaixador da Palestina na UNHRC, olha o nome das pessoas. Kraish, eu acho que é isso, se não for, vai ficar sendo. Disse que a manifestação pacífica é um direito absoluto. Na sexta-feira, Israel e seus defensores deram a impressão de que a Palestina ocupa Israel. Não ocupa porque Israel domina o seu próprio território. Por quanto tempo essa piada continuará? Perguntou ele. Tá aí, meu querido Kraish. É uma coisa que muita gente queria saber, né? A piada que vocês contaram e agora você pergunta ao mundo há quanto tempo vai durar essa piada. Quanto tempo durar a loucura de vocês. Ele disse que a atual liderança israelense está tentando, agora presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção nisso, que a atual liderança israelense está tentando controlar o mundo. Olha só, gente, a visão deles, como é que vai longe. Por que ele está falando isso aqui, gente? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Por mais que a ONU, por mais que todo meio de comunicação comunista, esquerdista, tente enfiar goela abaixo do mundo que os palestinos são coitadinhos, eles, por mais que eles mesmos não admitam, mas a verdade é que uma boa parte das pessoas do mundo
não aceitam isto. Não engolem isto. Por quê? Porque todo mundo sabe a verdade. Por que todos estão se levantando aí? Porque morreram 62, 64 pessoas num protesto, sendo que 50 delas eram terroristas, estão fazendo todo esse escarcéu. O mundo inteiro sabe que o Irã, que a Turquia, que o Japão, que a Coreia do Norte e vários outros países árabes, Síria, matam e trucidam cristãos, por exemplo. E que nunca houve nenhuma comoção popular, pelo menos não liderada pela ONU. Tá? Porque essa comoção popular forçada é a ONU que promove. E todos aqueles que rezam na cartilha da ONU vão seguindo certinho como tem que seguir. Vão colocando como Al Notícia, né? Vão colocando os palestinos como povo sofridos e coitadinhos. Sofridos porque querem. Porque em vez de estarem nas suas casas, eles preferem ficar aí no meio dos pneus queimando, no meio da bala cortando, em vez de ir embora para suas casas, cuidar dos seus filhos, das suas esposas e das suas próprias vidas. Então aqui você vê a opinião desse, deixa eu ler de novo aqui que eu nunca vou lembrar esse nome na minha vida, é Karaish, a opinião dele dizendo que Israel quer controlar o mundo, tá? Você vê aí que o problema deles é perceber, como eu falei para vocês, é despeito. Eles sabem que o mundo, não digo todo mundo, mas eu digo ainda uma boa parte do mundo, tem um grande apreço pelo povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, a terra de Israel, foi a terra escolhida pelo próprio Deus. A terra chamada por Deus de meu povo. Foi aonde nasceu e morreu o nosso Salvador. Então, por isso eles têm essa raiva, esse nojo de Israel, pelo que Israel simboliza para o mundo. Ou seja, gente, isso aqui é inveja, tá? Dissemos que queremos a paz e o mundo concorda, essa aqui é a fala dele, tá, gente? Que deve haver uma solução de 2 estados, mas Israel recusa isso. O que você espera de nós? O que vamos reagir com alegria quando você nos matar? Agora eles são os coitadinhos, né? E os cristãos que vocês matam simplesmente porque não quer adorar o seu Deus? E as crianças que vocês matam casando-se com crianças menor de idade? Isso não é mencionado na ONU, né? Isso deveria ser a pior barbaridade na ONU. Ele chamou Israel para a sua arrogância, dizendo que se considera acima da lei. Está dizendo que agora estão mudando o disco, né? Israel agora é arrogante, está se sentindo acima da lei. Aqui ele diz que Israel tente ser mais modesto. Tá bom. Sabe o que está acontecendo aqui, ó? Israel falou o seguinte, que se continuasse esse levante de protesto contra Israel, Israel ameaçou de matar os líderes do Hamas, tá? É por isso que eles estão com esse papinho furado aqui, querendo chamar Israel de arrogante e pedindo para ser mais modesto e tal. Eles estão querendo abaixar o tom da conversa. É só isso, viu? Aqui os Estados Unidos pediram aos membros que votem não à resolução, tá? Bom, a África do Sul, vamos voltar aqui ao resumo. A África do Sul se posicionou contra Israel. Ele disse que a defesa de Israel lembra um apartheid em suas ações. Então, o apartheid, a palavra apartheid significa separar-se, tipo isolar-se, entendeu? Estão acusando Israel de estar se colocando de repente aí num patamar maior, sei lá, uma coisa assim. Essa foi a opinião da África do Sul, né? O Canadá, ele se disse preocupado com o número de feridos, mas afirmou que ele não pode apoiar o mandato tendencioso da investigação. E diz também que a resolução deveria defender o direito internacional e humanitário
e a lei de direitos humanos e não o fez. É a mesma situação que eu falei. Falou de Israel, mas não falou do Hamas. Chamou as pessoas de burras. Então, aqui tem a opinião da Islândia. A Islândia falou o seguinte: Israel tem direito de se defender. E pediu que Israel abstenha-se da violência e pediram aos líderes palestinos para não inflamarem ainda mais a situação. Essa foi a opinião da Islândia. Já a Irlanda se posicionou mais ou menos em cima do muro, mencionando muito as vítimas palestinas, né? Apenas reconheceram o direito de Israel de se defender. Já a Rússia, gente, a Rússia foi totalmente contra Israel e os Estados Unidos e condenou também a abertura da embaixada americana. Eles sempre estão querendo bater nessa tecla que a culpa é dos Estados Unidos, porque abriu a embaixada americana lá em Jerusalém. Agora, a opinião aqui do Kuwait, gente, é a opinião que eu gostei mais. Eu acho que foi a opinião mais sensata dentre eles lá. O Kuwait, ele falou o seguinte: as pessoas do mundo estão preocupadas com as ações da ONU. Isso aqui é uma opinião realista. O representante do Kuwait falou pelo que ele realmente tem visto. As pessoas estão de olho, estão vendo que a ONU realmente só serve para defender bandido. É isso que esse homem está falando em outras palavras aqui, viu? E que a credibilidade da UNHRC ficou comprometida, ou seja, a maioria das pessoas perceberam que essa UNHRC, na verdade, é para defender bandido também. Tá? E ele aconselhou eles a lançar uma mensagem clara e forte. Então essa foi a opinião do Kuwait. E essa opinião do Kuwait, se eles lá tivessem sensatez, eles ouviriam a opinião do Kuwait, porque é a opinião do mundo. O Irã, imagina, né, gente? O nome já é Ira, o nome do país já se chama Ira. Então, o Irã culpou os Estados Unidos, igualzinho à Rússia, pela violência em Gaza, por terem aberto a embaixada dos Estados Unidos lá em Jerusalém. A Turquia, então, nem se fala, né? A Turquia se disse horrorizada e disse que o massacre em Gaza é inaceitável. E condenou também a abertura da embaixada. A dor de cotovelo deles é os Estados Unidos terem feito isso, terem colocado a sua embaixada ali em Jerusalém, terem falado: aqui para nós é a capital de Israel. Nós reconhecemos e aceitamos a soberania de Israel. É isso que eles não aceitam. A Síria também condenou o ataque, o massacre e também culpou os Estados Unidos. A Suécia se disse chocada com a violência. Conclamou Israel a respeitar o direito dos protestos pacíficos. Eu digo a vocês, suecos, que protestos pacíficos? Vocês queriam um protesto pacífico desse na fronteira de vocês? Mas aqui a Suécia mencionou o Hamas, né? Pelo menos a Suécia não fez vista grossa e falou que o Hamas deveriam evitar provocação e uso de violência e também que não deveriam colocar crianças em perigo. É o que eu falei para vocês da criancinha lá, o bebezinho lá de não sei quanto tempo, que morreu sufocado com gás lacrimogênio, e onde que eu já vi também que essa criança era cardíaca e se tratava inclusive em Israel, né? Porque todos eles se tratam em Israel. Então, uma grande irresponsabilidade dos pais levarem essa criança para um lugar onde eles mesmos estavam queimando milhares de pneus, tá? Uma das coisas que eu queria mencionar é que os pneus que eles queimam ali é para turvar a visão dos soldados de Israel, para que os soldados não possam vê-los, né? E uma das coisas que eu achei absurda foi a ONU contestar o fato de que os soldados israelenses não tinham autorização para atirar da cintura para cima nos protestantes, nos manifestantes, e atirou. E eles estavam querendo investigar isso.
né? Atirou da cintura para cima, mas a ONU não levou em consideração que os próprios manifestantes turvaram a visão dos soldados queimando aqueles milhares de pneus cedidos pelo Hamas. Então, tá aqui. A Suécia mencionou isso. A Índia se disse profundamente triste com a violência, porém, a Índia acredita que o diálogo é a melhor solução. E também aqui o site vem dizendo que a Índia é uma implacável apoiadora da causa palestina. A França condenou a violência de Israel, planeja apoiar uma resolução para acabar com a violência lá em Gaza. No entanto, inteirou que está comprometida a defender a segurança de Israel. A França ela é laica devido à sua aliança com os Estados Unidos. A Arábia Saudita condenou Israel e defende Jerusalém como capital da Palestina. A Austrália apoia uma solução de 2 estados, apoiou o direito de Israel de se defender, condenou a violência, mas responsabilizou também o Hamas. Uma opinião razoavelmente aceitável, pelo menos não é absurda. Não falou a verdade que eles mereciam ouvir, mas também não falou os absurdos que eles querem fazer o mundo engolir. Os Estados Unidos disseram preocupados com a violência em Gaza, mas culparam o Hamas. Os Estados Unidos disse o seguinte: o Hamas admitiu seu envolvimento na violência e afirmaram orgulhosamente que 50 dos 62 mortos eram membros do Hamas. E também os Estados Unidos afirmaram: Israel tem o direito de defender-se. Bom, agora eu quero passar aqui para vocês a opinião do embaixador de Israel, o Aviva Haschester. É outro também, nome difícil da gente ler, mas eu quero... Ele disse que há uma vergonha que a autoridade palestina participe voluntariamente da implementação da estratégia do Hamas. E ele diz também que, deixe-me lembrá-lo, que esta é a mesma autoridade palestina que recusa transferir fundos e salários para Gaza. Quer dizer, ele está destacando a hipocrisia deles. Eles estão tão preocupados com o povo sofrido de Gaza, mas estão se recusando a transferir fundos de ajuda para aquele povo, né? E permanece surpreendentemente silencioso sobre a situação e a morte de milhares de palestinos no campo Yarmouk, na Síria, né? Quer dizer, estão tão preocupados com a morte de 50 terroristas e 12 civis, entre aspas, mas não estão preocupados com milhares de palestinos que estão morrendo em Yarmouk. Por que será? É porque lá em Yarmouk não é Israel que está matando, entendeu? Que o problema desse povo é Israel. E o embaixador da Israel também disse que essa sessão da ONU é para dar poder ao Hamas e recompensa a estratégia terrorista. Nós sabemos que há muito tempo que os direitos humanos de Israel não estão na agenda deste conselho. Faz tempo que Israel já percebeu que a ONU existe para destruir Israel. Agora vemos que nem os gazanos são. Ou seja, nem com o povo de Gaza vocês estão preocupados. É isso que ele está falando. A autodefesa é uma obrigação. Não existe isso. Isso não deveria ser discutido na mais alta instituição que diz defender direitos humanos. Olha o que eu falo em outros vídeos, gente. Tem aparência de piedade, mas contudo nega a sua eficácia. É o espírito do anticristo nessa ONU. Não é escolha isto. Este princípio está consagrado no direito internacional, entendeu? Eles esquecem a própria lei e criam outra lei para poder acusar Israel.
nós não vemos o povo de Gaza como nossos inimigos. E Israel lamenta profundamente qualquer perda de civis. Tá vendo? Por que qualquer perda? Porque Israel sabe com quem lidar lá em Gaza. Não são civis, são terroristas. Tá bom? Unilateralmente se retira de Gaza Então, isso aqui ele está mencionando que no ano de 2005, Israel se retirou da faixa de Gaza para atender os pedidos da ONU com promessa de paz, o que nunca aconteceu. Mas o resultado infeliz de os tumultos de segunda-feira só pode ser atribuídos à exploração cínica do Hamas sobre sua própria população. Gente, isso aqui que esse Aviva está falando aqui é o que o mundo inteiro está falando. É pura culpa do Hamas. Aqui o Aviva Haas, ele está falando, desmascarando o cinismo dessa reunião lá na ONU. E ele está dizendo o seguinte, ó, não há nada de pacífico em coquetéis Molotov, artefatos explosivos e cutelos, acrescentando que é lamentável que tantos Estados-membros tenham se deixado enganar pela falsa narrativa dos chamados protestos pacíficos. O senhor Aviva Haas Schachter, embaixador de Israel, ele se disse aqui indignado por tantos países se deixaram enganar, porque na verdade ele não conhece a verdade, o embaixador de Israel, ele não conhece o evangelho de Jesus, que diz que esse mundo jaz no maligno, que diz que esse mundo vai adorar a besta. É por isso que ele não entende o que está acontecendo, por que as pessoas, tantas pessoas, se prostam à mentira e recusam a verdade. Amém, meus amados? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.